Esse episódio tem um oferecimento de Precisão Agroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Agro e prosa, apresentação Divino Ronaldo. O meu entrevistado de hoje é Richard Torciano, que é diretor executivo da R. Torciano Consultoria Agrária, Ambiental e Fundiária. Ele é especialista internacional em governança e administração de terras e foi diretor de ordenamento da estrutura fundiária do INCRA por 10 anos. E o tema da nossa entrevista será: por que a regularização fundiária é urgente antes da COP30? Richard, muito bom ter você aqui. Seja bem-vindo. Divino, para mim é uma satisfação enorme estar contigo aqui, com todos os telespectadores e ouvintes do Agro e Prosa, né, para ter oportunidade de tratar de um tema que é relevante não só para o país, né, mas uma discussão que hoje tem impacto no mundo todo. Hein? Discutir a Amazônia é discutir o futuro do nosso planeta. Né? Então, com muita honra e satisfação, quero estar contigo aí um tempo trocando essa ideia. Bacana. Vamos ouvir um pouco da sua história? Eu já trouxe aqui um briefing, mas conta um pouco pra gente. Essa trajetória tem 25 anos já nessa área, que é uma área complexa, não é difícil aqui no Brasil, que é a área agrária, ambiental e fundiária, não é? E começou na atuação no Rio Grande do Sul, né, trabalhando, estudando essa matéria lá no estado ainda, em projetos de desenvolvimento rural e gestão fundiária, né, ali ainda, né, numa secretaria, era uma secretaria vinculada ao Palácio do Governo, que era responsável por desenvolvimento rural, né, e operar projetos de desenvolvimento e reforma agrária no estado, né. E a minha entrada se deu através, já naquela época, isso foi um privilégio enorme, de um organismo internacional que é o ICA, o Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura, que é o braço... Opa, conheço o ICA. No Brasil é um instituto muito importante, é um braço da Organização dos Estados Americanos, né, para o desenvolvimento agrícola no país. E depois dali eu entrei na Superintendência Regional do INCRA do Rio Grande do Sul, através de um projeto com a Embrapa, de transferência de tecnologia para a agricultura familiar, já trabalhando nesse processo de análises estatísticas e regularização de terras em áreas reformadas, não é? E em projetos, obviamente, de desenvolvimento rural. E ali no Rio Grande do Sul é uma região já estabilizada do ponto de vista fundiário, se considerar a realidade que nós temos em outras regiões do país, especialmente do centro-oeste, nordeste para cima, né, do ponto de vista fundiário, né? E mesmo assim a gente identificava, né, muitos problemas de insegurança jurídica com agricultores, agricultura familiar, produtores rurais, às vezes achando que estava, né, com a documentação da terra resolvida, muitos com problemas sobre a documentação da terra, problema que às vezes ele nem sabia, né, que existia. E aí eu fui me interessando muito por essa matéria, né? Ou seja, o que está ocorrendo, né? Por que existe essa instabilidade? E aí depois, né, chegando à conclusão que é uma instabilidade jurídica, mas não só jurídica, é uma instabilidade econômica também, né? Ou seja, um agricultor, produtor rural que está produzindo sobre uma área que tem algum problema relacionado ao documento da terra, tem uma instabilidade de caráter econômico, de caráter social, especialmente para os agricultores mais pobres, né? E para o produtor rural ele tem um risco, ele está no risco o tempo todo. E aí fomos identificando que não era só um problema relacionado à vulnerabilidade ou de risco de agricultores que estavam em cima de uma terra pública, mas não, em cima de áreas que já eram privadas há muito tempo, né? E por quê? Por conta da burocracia do Estado, por conta dos custos, inclusive, às vezes, de resolver problema de sucessão, partilha, entende? Diversos agricultores, milhares de agricultores, às vezes, não conseguiam resolver isso, e aí, naturalmente, os sucessores e famílias iam ficando em situação de irregularidade. E aí eu tive a oportunidade de ir a Brasília, né? Fui convidado a assumir um cargo em Brasília, ainda muito jovem, né? Ou seja, depois de ter trabalhado já em cargos de direção no Rio Grande do Sul, né? Ser chefe da área na Superintendência Regional, cuidava, né, dessa parte fundiária. Fui a Brasília para coordenar a estruturação do programa de regulação fundiária do país. E aí, naturalmente, antes disso, eu solicitei, né, a possibilidade e oportunidade de fazer uma imersão na região antes de assumir qualquer responsabilidade, qualquer cargo, né? Isso eu sempre carreguei comigo, quer dizer, eu vou assumir, né, a autoridade de um cargo, né, a partir do momento que eu conheça com profundidade, né, aquele tema e aquela matéria. Eu conhecia naturalmente já aquela realidade que era tratada, né, dentro da autarquia, né, da instituição, só que eu fiz questão de
me aprofundar aí para a região, viver na região, né, uma boa temporada conversando com todo mundo, com os atores, com agricultor familiar, produtor rural, com sindicato rural, com sindicatos de trabalhadores rurais, com movimentos sociais, com instituições públicas, e aí então assumo um trabalho lá de coordenação geral de regularização fundiária em nível nacional. Fiquei nesse cargo 6 meses, né? Numa situação ali de muita complexidade, em um momento tenso, né? Porque essa questão fundiária da Amazônia já era uma situação muito tensa no ano de 2006, 2007, mas desenvolvemos um trabalho ali importante nesse intervalo e eu fui convidado a assumir o cargo de diretor nacional do INCRA, né? 6 meses depois, né? E essa diretoria era responsável também por essa coordenação. E assumir essa responsabilidade novamente, né, de estar, né, em nível nacional responsável por essas políticas. E aí é um grande aprendizado, né, Divino? Assim, não há aprendizado melhor, que eu digo sempre, né, do que só estar nos livros ou na teoria, mas ter a oportunidade de pensar a política pública lá, formular essa política pública e executar essa política pública, estar na direção, né, de uma instituição que é responsável por executar. Porque ali você, para formular qualquer norma, qualquer decreto, qualquer lei, eu tive o privilégio de participar e coordenar a formulação de diversos decretos e leis nessa área que estão vigindo até hoje no Brasil. Você precisa conhecer a matéria, obviamente, mas você precisa ter noção, né, de que aquilo que você está construindo ali em Brasília, né, na tua sala, no teu gabinete, com a tua equipe, obviamente no ar-condicionado, precisa ser exequível lá na ponta, precisa ter resultado. Para isso você precisa conhecer essa matéria. Então trazer, essa foi sempre uma missão, trazer um pouco mais essa aproximação das instituições públicas do Brasil para a realidade que a gente vive lá no campo, para que a gente tenha normas que sejam minimamente adequadas, né, às ações de campo. Daí então que a gente construiu, e eu tive o privilégio de coordenar a formulação do programa Terra Legal de Regulação Fundiária da Amazônia e também conduzir, né, pelo INCRA a edição da medida provisória 458, que foi convertida na lei que está vigindo até hoje, né, que é a lei 11.952, que é a lei que criou o programa Terra Legal da Amazônia, né? Depois disso, tive a oportunidade de estar, né, conhecendo a realidade fora do Brasil sobre essa matéria para beber em outras fontes, né, levar a experiência do Brasil lá para fora, ainda na condição de diretor nacional, né, eu tive a oportunidade de levar o INCRA, né, para essa experiência internacional, assumir a vice-presidência do Comitê Ibero-Americano de Cadastros de Direito de Propriedade, onde participam as autoridades desses países ibero-americanos para discutir a questão fundiária, territorial, cadastral e registro de imóveis, né? Depois a gente assumiu a presidência desse comitê e alguns anos depois participei da fundação da Rede Interamericana de Cadastro de Direito de Propriedade junto com a OEA, a Secretaria de Assuntos Hemisféricos da Organização dos Estados Americanos, assumi a representação da América do Sul naquele momento, né, desta rede, e aí saí, né, decidi depois de 10 anos praticamente diretor nacional do INCRA, onde nós tínhamos essa série de políticas públicas, né, a regularização fundiária no Brasil todo, né, pensar as normas para essa política. Coordenei o Cadastro Nacional de Terras do país, né, toda o CCIR, né, o Cadastro Nacional de Imóveis Rurais, tive o privilégio de formular com a nossa equipe, não é, e implementar o SIGEF, que é o Sistema de Gestão Fundiária, onde nós automatizamos todo o processo de certificação de georreferenciamento de propriedades rurais no Brasil. Criamos o Cadastro de Terras Web, não é, a emissão de certificado de cadastro de terras pela internet, que era uma inovação enorme. Isso foi no ano de 2009, não é? Toda a responsabilidade da cartografia nacional, não é? De controle de compra de terras por estrangeiro. Trabalhei na legislação, né, sobre compra de terra por estrangeiro no Brasil, sobre regularização de ratificação de títulos de imóveis rurais na faixa de fronteira, regularização de territórios quilombolas, enfim, isso tudo estava na minha responsabilidade nível nacional. E aí, com essa experiência internacional, eu tive a oportunidade, logo que eu saí, primeiro, né, de abrir o escritório para atuar com essa experiência acumulada ali, entendendo as dores do outro lado do balcão, dos produtores rurais, dos agricultores, das comunidades, né? Colocar no setor privado o escritório à disposição
para atender também o setor privado. Mas nós seguimos atendendo as instituições públicas também, né, Didi? Ou seja, a gente tem clientes no Poder Executivo, no Poder Legislativo, no Poder Judiciário, os 3 poderes, né, a gente atende através do escritório, e decidi também, através da oportunidade que nós tivemos, de assumir um posto de consultor internacional na Agência das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. E eu sigo nessa posição até hoje para ter condições de fazer intercâmbio de conhecimentos com outros países, mas de aprender muito também em outros países. Então eu sigo consultor para a América Latina e Caribe para esse tema de governança e administração de terras, né? E também consultor do Banco Mundial em alguns projetos do Banco Mundial voltados para essa área, né? E aí é um ambiente de muito aprendizado, né? Do lado de cá hoje, né, atuando, atendendo, né, as associações de agricultores, de produtores rurais, os próprios produtores rurais, empresas rurais, empresas do agronegócio em regularização de terras, regularização cadastral, regularização fiscal, em processo de compra e venda de propriedades, não é? Ou seja, aqui no Brasil é um tema muito complexo, muito difícil e de muito risco. Então, a orientação e análise jurídica, análise técnica para compra e venda de imóveis, né, due diligence. E de um tempo para cá a gente embarcou no mercado que a gente vai tratar mais aqui, que é esse tema da Amazônia, mercado de carbono, né? A gente está muito inserido no desenvolvimento de projetos de carbono, assessorando empresas em auditorias de compra de terras, ou em análise compliance, né, de compra e venda de imóveis rurais, assessorando fundos de investimento, assessorando, né, gestoras e administradoras de fundos de investimento, nesse processo, né, de análise due diligence, né, imobiliária, fundiária, registral, de imóveis rurais. Em 2022, como, né, a gente está dentro desse universo, né, nós decidimos também abrir uma startup, né, inaugurar uma startup no país e desenvolver uma plataforma, que é uma plataforma hoje, certamente é uma plataforma do país, né, de diagnóstico territorial, diagnóstico de propriedades rurais. A gente gera o DNA das propriedades, de todas as propriedades rurais no Brasil, integração de todos os dados possíveis sobre propriedades rurais, para também oferecer mais segurança para quem está atuando nesse mercado. E essa segurança é extremamente necessária. Eu vou fazer um intervalo, Richard, e nós voltamos já já. Alta tecnologia, eficiência e produtividade no campo. Com a precisão aeroagrícola, você tem maior uniformidade na aplicação, sem amassar plantas e sem compactar o solo. Tudo isso com menor impacto ambiental e uma equipe comprometida com ética, respeito, inovação e resultados. Certificação em aplicação aeroagrícola sustentável, base em Catalão e pontos de apoio em Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Acesse www.precisãoaeroagrícola.com.br. Estou entrevistando hoje o Richard Torciano, que foi diretor do INCRA por 10 anos, e estamos falando da importância da regularização fundiária. Por que em 2025 nós ainda temos tantos conflitos de terra no país e tanta gente que está há décadas e décadas numa determinada terra sem o título legal daquela terra? Isso é uma externalidade negativa, né, ou uma anomalia, né, resultado do que nós chamamos de debilidade fundiária no Brasil. O que é uma debilidade fundiária? Né? Regiões que por muito tempo foram negligenciadas, ou eram regiões em que a terra não valia muito dinheiro, ou regiões que não havia interesse, né, de produção e desenvolvimento rural e agrícola daquelas regiões. Com o passar do tempo, né, essas fronteiras agrícolas elas vão migrando, né? E quando ela migra para uma região onde você não tem uma atuação do Estado forte, que regularizou aquelas terras, né, onde você não tem uma atenção do Estado com os mais vulneráveis, principalmente, né, e também para a estabilização econômica e segurança jurídica para os produtores rurais, esse movimento é um movimento muito perigoso, porque quando ele acontece, né, começa uma supervalorização de terras numa região que é uma região que não tem terras documentadas, que ainda tem muita terra pública e tem muita terra devoluta e tal, essas terras vão sendo negociadas na informalidade.
né? E as pessoas vão se apropriando dessas terras e vão desenvolvendo sobre essas terras, vão produzindo. E aí é uma avenida de oportunidade, por exemplo, para o grileiro e para o crime, né? Ou seja, o grileiro de terras, e nós temos que separar essas coisas, né, Divino? O agricultor está atuando na boa-fé, que entrou numa terra para produzir, né? Esse agricultor, o produtor rural que está ali, né, desenvolvendo sua atividade, e ele está dentro das regras impostas pela lei, e aquela terra é uma terra pública, ele vai ter o direito de ser regularizado, né, se ele se enquadra nas leis. Então ele deverá ser regularizado, e o governo federal, inclusive os governos estaduais, já deveriam ter operado, né, um processo de regularização nessas regiões que são regiões mais vulneráveis. Ou seja, pegar o norte de Minas Gerais, por exemplo. Tá? Nós temos muitos problemas no norte de Minas Gerais, né, de ainda terras públicas, terras devolutas, mas não é um vazio. Tem gente lá, tem poceiro lá, tem pessoas que estão ali há 20, 30 anos, agricultores estão trabalhando, e o Estado deixa essas pessoas na invisibilidade, a própria sorte. Quando eu te falei, em pleno 2025, hoje, cara, se alguém derrubar 3, 4, 5 árvores em qualquer propriedade, o meio ambiente sabe que foi derrubado. Porque você tem imagem de satélite, quase que em tempo real, o negócio é cabuloso. Existe inteligência artificial, tem uma série de coisas. Por que isso não é usado para resolver uma situação que traz conflito tanto para esse pequeno quanto para o grande, e que ainda traz essa outra questão aí que você colocou, do grileiro, que realmente não é o produtor rural, um cara que se aproveita dessa situação, dessa inoperância do Estado. Falta boa vontade? Porque parece-me que ferramentas tem. Existem ferramentas, a nossa ferramenta, a Terra Analytics, ela foi desenvolvida também para isso. Né? E agora, há pouco tempo para cá, né, de um ano para cá, tem apoiado algumas ações do governo também, dentro do Poder Executivo, Legislativo, e apoiado o setor privado. A gente está provando que isso é possível, né? Em uma reunião recente em Brasília, essa ferramenta foi apresentada como uma referência, inclusive, para apoiar essas ações de regularização fundiária. Por quê? Existe uma decisão do Supremo Tribunal Federal muito recente, do ministro Flávio Dino, que não permite a regularização de áreas que tenha ali embarcado algum crime ambiental. Né? Crime ambiental, vamos dizer, é um desmatamento ilegal, né? Não permitida a regularização, ou aquelas queimadas legais por conta, né, dos problemas que nós tivemos no ano passado. E nós demonstramos que é possível você fazer essa verificação remotamente, né, através da plataforma Terra Analytics, né, para orientar a tomada de decisão. Então é possível. Né? Nós desenvolvemos um atlas territorial para o estado do Piauí. Nesse atlas, nós apontamos onde estão as terras formais e onde é que estão as terras informais. O que é terra informal? As regiões sem documentos. Né? Quando você fala nós, você está falando da sua consultoria, da sua empresa? Exato, a nossa consultoria. Consultoria R. Torciano. Se a sua consultoria consegue, o Estado, com todo o peso, com todo o dinheiro, com tudo que ele tem na mão, não consegue? Porque tem um problema de fundo, e isso é parte do que eu leciono na pós-graduação lá na Espanha, na Universidade de Jaén, que é uma pós-graduação sobre esse tema, né, de cadastro territorial e ordenamento territorial e avaliação de imóveis. Né? Tem uma questão fundamental que sustenta essa regularização de terras, né, que em nível internacional a gente chama de land governance, né, governança de terras. A governança de terras, ela exige que você estruture sistemas de administração de terras. E sistema não é tecnológico. Sistema é um sistema que envolve instituições, regras, normas e o sujeito que vai ser o cidadão que vai ser beneficiado disso, quem vai acessar aquela terra. Né? E esse sistema que envolve todas essas instituições públicas, com as regras e as normas, eles precisam se conversar, eles precisam se ajudar. E eu estou dando um testemunho de quem esteve dentro da estrutura do Estado durante muito tempo. Nós conseguimos avançar muito com o esforço que nós tínhamos, conseguimos desenvolver o CIGEF, conseguimos desenvolver o cadastro de terras web, com tecnologia de entrega de CCIE pela internet. Conseguimos integrar o Cadastro Nacional de Terras do INCRA com o cadastro de terras da Receita Federal. Só que tem ainda diversos cadastros que não se conversam.
Tem o Cadastro Nacional de Florestas Públicas, tem o Cadastro de Terras Públicas, aí criaram agora o CIB, o Cadastro Imobiliário Brasileiro, tem o SINTER, que é o Sistema de Informações Territoriais, tem o CNIR, que é o Cadastro Nacional de Imóveis Rurais, Sistema Nacional de Cadastro de Imóveis Rurais do INCRA. E aí, o que eu observei? Que por mais que tivesse boa vontade, né, e determinação de uma ou outra instituição, nem todas se unem. E aí tem, né, uma questão a ser superada, que é um corporativismo institucional, né, de uma instituição não achar que está sendo atropelada, né, por outra. Né? Essa atribuição é minha. Né? Você não. E esse exercício foi feito muito. Eu coordenei o trabalho agora, e aí um trabalho de consultoria para outro organismo internacional para orientar, né, exatamente a estruturação de um programa desse no Brasil de governança de terras. E um dos principais gargalos foi esse. Aqui do lado de fora, o que nós provamos? É possível fazer e nós fizemos. Eu posso chamar isso que você disse aí de jogo de vaidade, de ego? É uma disputa corporativista, né? Que aí naturalmente tem as vaidades institucionais, né? Essa atribuição é minha, essa é minha e tal. E por que eu digo isso? A decisão recente do Supremo Tribunal Federal impõe ao governo federal criar um Plano Nacional de Integração de Dados. O que é um Plano Nacional de Integração de Dados? Você ter uma ferramenta, e aí um sistema de fato, que integre todos os dados de todas essas bases de dados que estão rodando em cada uma dessas instituições. Isso nós fizemos, isso nós já fizemos. Precisou de uma decisão do Supremo Tribunal Federal para acelerar o governo, e não é um problema desse governo, daquele governo, do outro. Isso se arrasta há 500 anos. 500 anos. Aí, em alguns momentos, avança mais, outros menos. Mas o que a gente está demonstrando é o quê? Aquilo que o Supremo Tribunal Federal determinou que o governo federal faça, nós já fizemos aqui. Né? Ou seja, nós integramos todos esses dados e criamos uma ferramenta de inteligência territorial no país, que está orientando, inclusive, algumas instituições do governo. A primeira a avaliação, Divino, para você ter uma ideia da necessidade disso, com as enchentes do Rio Grande do Sul, aquela tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul, nós é que desenvolvemos lá de cá a primeira análise dos impactos daquelas enchentes, com diagnósticos sobre todas as propriedades que estavam impactadas. Quantas inundaram parcialmente, qual era o perfil de cada propriedade inundada, quanto de crédito agrícola tinha sido investido em cada uma daquelas propriedades que tinha sido inundada, o que estavam produzindo aquelas propriedades inundadas. Isso a gente produziu em 3 dias. E oferecemos, e aí nós fomos demandados, né, pelo governo, isso foi para a imprensa depois, né, jornais de grande circulação, e apoiamos, obviamente, né, ações do governo para apoiar aqueles agricultores. Né? Então, é possível. Né? E hoje, nesse cenário de Amazônia, COP30, crédito de carbono, essa situação que a gente está falando aqui de informalidade, debilidade, ela está muito presente na Amazônia. E essa é uma discussão infindável, né? Vamos para mais um intervalo? Já voltamos. No mundo do agronegócio, informação é poder. E no portal agroeprosa.tv você encontra as notícias mais relevantes e atualizadas sobre o setor que move o Brasil. São análises, entrevistas com especialistas e tudo o que você precisa saber para se manter à frente no mercado. Do campo à mesa, agroeprosa.tv conecta você ao que realmente importa no agro. Acesse agora mesmo agroeprosa.tv e fique bem informado. www.agroeprosa.tv. A notícia do agro começa aqui. O Brasil tem muitos problemas com regularização fundiária, é algo que vem, como o próprio Richard já disse para nós aqui, é algo que vem lá de 1500, né? E até hoje a gente não consegue essa regularização. Mas o Richard, com toda a sua experiência, está contando para a gente o que é que deve e precisa ser feito. Ô Richard, eu vou trazer para você aqui uma percepção, quando eu converso com produtores, um monte de gente que eu converso aí, a percepção que as pessoas têm é que a COP não é nada mais, nada menos do que uma bela desculpa para esse povo passear. Assim, a percepção das pessoas com quem eu converso é que não leva a nada, não resolve nada, não discute nada. Você que esteve ali
e que até hoje está, digamos assim, entranhado no meio, você conhece as pessoas lá dentro. Cara, isso serve para alguma coisa? Aqueles documentos que eles assinam, aquelas reuniões intermináveis, na prática isso muda alguma coisa? Ou a gente vai continuar fazendo COPs? Os caras estão gastando uma tonelada de dinheiro lá, a gente sabe que tem países que nem querem vir aqui porque casa de R$1 milhão para se ficar lá em São Luís. Cara, o que a gente pode esperar dessa COP30, digamos assim? Divina, esse é um tema muito controverso no mundo, né? Principalmente no ambiente que a gente está vivendo neste momento de divisão geopolítica no ambiente internacional, né? De disputa, inclusive, no ambiente geopolítico internacional. Uma coisa é fato, né? O mundo precisa, e aí quando eu falo mundo, são as pessoas, os cidadãos, né? As instituições, as autoridades, precisam buscar solução para um problema que é um problema real. Qual é o problema real? E aí tem uma controvérsia que eu acho que é absurda, né, de quem não acredita nisso. Fala, cara, tem efeitos claros, entendeu, com relação a um problema climático, né? O agronegócio brasileiro está se conscientizando disso cada vez mais. O agronegócio, estou falando, né, as grandes empresas, os grandes produtores rurais e tal, estão cada vez mais conectando a um modo de produção cada vez mais adequado, né, do ponto de vista ambiental, buscando cada vez mais, né, a agricultura de baixo carbono, enfim. O fato é que existe, né, um efeito climático, resultado, não é, e as emissões, né, é um dos fatores, né, emissão de CO2 aí na atmosfera, e o Brasil é um dos países, diferente de outros países, que a responsabilidade da emissão está mais concentrada, por exemplo, em queima de combustíveis fósseis, né? Aqui no Brasil, o maior resultado relacionado à emissão está conectado à conversão, né, do uso da terra, ou seja, você está deixando de ter, né, espaços florestados para abrir cada vez mais espaços para a agricultura, e o agronegócio, os ministros deste governo, de governos anteriores, têm insistido muito que não há mais necessidade dessa conversão no Brasil, porque nós temos terras suficientes, né? E terras abertas, inclusive, um volume gigantesco de pastagem degradada no Brasil, por exemplo. Degradada e tal. Precisam ser convertidas em área produtiva, né? E ampliar nossas áreas de produção em cima dessas áreas já. Então, assim, esse problema é um problema que é real, tá? Nós tivemos uma publicação recente na Nature, que é uma das revistas científicas mais conhecidas do mundo, de um professor da Unesp, né? O professor Iraí Guerrini e tal, que explora muito isso, né? Ou seja, os efeitos do câmbio climático, e aqui no Brasil muito voltado a essa questão da conversão. Então, os ambientes de discussão sobre isso, e aí a COP tem que servir para isso. A COP tem que servir para quê? Para que se, obviamente, né, reúnam países e autoridades ali, né, conscientes do problema, primeiro com um diagnóstico, né, correto e preciso sobre esse problema no mundo, né, e com compromissos claros, reais, não é? E efetivos sobre como inverter, não inverter necessariamente, mas reduzir, né, esse câmbio climático, os efeitos do câmbio climático a partir desses acordos internacionais. Agora você vai me perguntar quais são, né, os resultados das COPs anteriores. Aí tem críticas de vários e diversos governos, incluindo do governo brasileiro, né, assim, que os compromissos são firmados e os países e não são cumpridos. Não cumprem aquilo que está ali. Então, a crítica tem que ser não naquilo que está pactuado, mas pelo não cumprimento daquilo que foi pactuado, né? Se vocês pactuaram isso, se os países pactuaram, porque tem a necessidade, né, e está premente a realidade que está se vivendo, então que cumpram, né? Precisam cumprir aquilo que está pactuado. E a gente, obviamente, investir na oportunidade que o Brasil tem, né, E aí entra uma fala que ficou muito famosa, né, do próprio Almir Sater, algum tempo atrás, que é um produtor rural, né, um produtor rural pantaneiro, e ele já, décadas atrás, esse vídeo ficou muito famoso, falando sobre o pagamento por serviços ambientais, que se tornou uma coisa moderna, né? Mas ele já falava naquela época, olha, vocês querem que a gente mantenha a floresta em pé, que né, não desmate e tal,
mas a propriedade ela tem um custo, né? Então que paguem, né, para manutenção e preservação desse ativo ambiental. Então hoje o Brasil tem que usar essa oportunidade, né, exatamente para mostrar o valor que nós temos do ponto de vista ambiental, mas o valor real e a necessidade do mundo valorizar isso aqui, e valorizar o que nós estamos dizendo se tem serviços ambientais sobre uma propriedade rural, seja ela pública ou privada, que esse serviço seja devidamente pago ao poder público, se é uma terra pública, ao agricultor, ao produtor rural, se ele está protegendo. Daí, então, que vem o mercado de carbono, né, que é a grande oportunidade para o país. Se eu te falar que é outra coisa que o pessoal não acredita muito, não, porque primeiro que a medição, as regras, tudo ainda está meio embolado, né? As pessoas ainda não entendem muito, apesar que tem aparecido métodos interessantes aí de se analisar isso. O produtor rural, até hoje, eu falo muito do produtor rural porque é com quem eu converso, né? Lá na ponta eu estou o tempo inteiro, eu moro numa região agrícola, eu estou o tempo inteiro conversando com o produtor. E eu vou te falar, ele ainda é cético em relação a isso, viu, Richard? E é natural que seja, porque esse é um mercado muito novo no país, em que pese essa discussão seja muito antiga, não é, Divino? E com poucos resultados financeiros, efetivamente resultados financeiros, para o produtor rural que embarcou no desenvolvimento desses projetos. Isso não significa que seja um mercado em desenvolvimento, ou seja, nós estamos no mercado em franca expansão, com potencial gigantesco e com resultados já importantes surgindo aqui no território nacional. Então, o nosso produtor rural, ele, em geral, especialmente produtor familiar, né? E aí familiar não estou falando, né, do tamanho e dimensão da propriedade, familiar Entendi. Seja o grande, o pequeno, o médio, ele em geral é um produtor conservador, não é? E aqui nós estamos falando de um mercado que exige, né, primeiro, o produtor ele vai se movimentar para isso quando ele de fato vê o dinheiro entrando na conta, é isso. Qual é o resultado financeiro desse negócio? Eu entrevistei recentemente alguém sobre esse tema aqui e a pessoa colocou o seguinte: Divino, o cara para entrar no mercado de carbono, o produtor rural, primeiro ele tem que ser um grande produtor. Ele até falou a quantidade de hectares, eu não me lembro desse momento, falou, para valer a pena tudo que você tem que fazer, o arcabouço de coisas que você tem que fazer ali, então um pequeno produtor acaba que para ele não vai resultar, né? Não vai nem conseguir. Então o cara tem que ser grande, né? A gente vai ter que gravar depois, eu acho que umas 5 conversas. Você viu que a nossa prosa tomou um rumo aqui, a gente nem falou de Amazônia. Eu quero fazer com você aqui um compromisso de passou a COP, vamos conversar de novo, e eu quero a sua percepção sobre a COP, a sua percepção sobre as discussões. E o tema nosso aqui hoje é por que a regularização fundiária é urgente antes da COP. E eu vou deixar esse tema depois, querendo saber de você, eu já vou deixar a pergunta. Regularizou alguma coisa até a COP? Mudou alguma coisa? Funcionou? Infelizmente o nosso tempo acabou, cara. A prosa tá fantástica, mas o tempo acabou. Obrigado, viu? Imagina, Divino, eu fico à disposição aqui para a gente seguir essa conversa. Acho que nós estamos vivendo um momento oportuno, é necessário de se atentar para isso, né? O mercado de carbono é uma oportunidade, agora ele é uma oportunidade se a situação fundiária das propriedades rurais, especialmente da Amazônia, estiverem resolvidas, né? Porque o mais importante desse mercado, um dos elementos mais importantes, é que esse crédito de carbono tenha a reputação, e a reputação desses créditos seja reconhecida lá fora. Se gerar crédito de carbono em cima de uma área grilada, por exemplo, esse mercado brasileiro, né, entra numa rota aí de descenso muito grande. Já fica o tema da próxima entrevista aqui, e a sua assessoria já pode anotar esse tema aí, viu? Eu não sei se o pessoal está ligado com a gente, mas é o seguinte: o mercado de crédito de carbono é viável ou não? E se sim, por quê? Esse é o tema, já está definido, meu amigo. Foi uma honra te ouvir, foi um prazer muito grande, obrigado, viu? E quando passar pelo sudoeste goiano,
Não se esqueça de dar um tô por aqui, pra gente se encontrar, não? Com certeza, com absoluta certeza, passando por aí, passando em Rio Verde, aí, Arantina, Acreúna e tal. Mesmo estando em Acreúna, que é um pouco antes, eu te aviso, vamos tomar um café junto aí. Beleza. Um abraço pra você, obrigado, viu? Eu que agradeço. Tchau, tchau. Gente, isso aí é que é prosa, viu? A gente chegar ao final e falar, meu Deus, nem começou, porque a coisa flui de tal maneira, flui de tal forma. Quando a gente tem temas que são relevantes realmente para a população, como esse tema, é muito, muito prazeroso trazer isso. Hoje eu conversei com o Richard Torciano, diretor executivo da R. Torciano Consultoria Agrária, Ambiental e Fundiária. Tem uma experiência fantástica nessa área. E nós deveríamos ter falado sobre a Amazônia Legal e por que a regularização fundiária é urgente antes da COP30. A prosa extrapolou para outros rumos, mas a gente volta depois para falar sobre esse tema de forma mais aprofundada. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.